Um pedreiro analfabeto consegue erguer uma casa? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque está correndo muitos vídeos nas redes sociais aí, YouTube, TikTok, Instagram, pessoas diferentes usando o mesmo texto, dizendo o seguinte: um pedreiro analfabeto consegue erguer uma casa sem a ajuda de um engenheiro, mas um engenheiro formado não consegue erguer uma casa sem a ajuda de um pedreiro analfabeto. Eu acho que você já deve ter ouvido ou assistido a um vídeo desses, né? Alguém usando esse texto, né? Pessoas diferentes, várias pessoas diferentes usando o mesmo texto, fazendo vídeos com esse mesmo texto. O que eu acho disso? Acho uma bobagem, ou várias bobagens no mesmo texto, porque, primeiro ponto, o pedreiro, ele pode não ter estudo, não ter um diploma, não ser formado, mas pedreiro analfabeto tem muito pouco. Raramente você encontra um pedreiro analfabeto. Ele pode ter pouco estudo, não terminou nem o primeiro grau, o ensino fundamental, mas ele não é analfabeto, ele sabe ler, sabe fazer contas, sabe escrever. Por quê? Porque um pedreiro analfabeto não consegue erguer uma casa. Para erguer uma casa precisa muita coisa. Você precisa ver um projeto, saber ler um projeto, conhecer medidas. Você precisa fazer o orçamento do material, que precisa muito cálculo, né? Eu tenho uma casa aqui de 7 por 10. Quantos tijolos o proprietário precisa comprar? É o pedreiro que calcula, gente. Não é o proprietário. O orçamento do material que vai numa casa é o pedreiro que calcula. Então o pedreiro não pode ser analfabeto. Se ele for analfabeto, ele não consegue nem calcular o material. Ele não consegue erguer uma casa porque ele não entende de medidas. Ele não vai saber calcular a largura da casa, tirar a esquadra, essa coisa. Então é a primeira bobagem. Segunda bobagem, gente, é que a gente não pode misturar as coisas. O pedreiro tem a sua importância, né? Uma profissão essencial para a obra, e o engenheiro também tem, né? Ele estudou, ele se formou, tem coisas que o engenheiro estudou, que ele sabe fazer, que o pedreiro não sabe, não consegue fazer sem a orientação de um engenheiro, porque essa casa pode cair. Então a segurança da estrutura de uma casa, para ela não cair, para ela permanecer em pé, é o engenheiro que passa, é o engenheiro que tem esse conhecimento. Então, tanto o pedreiro quanto o engenheiro, os dois são muito importantes na construção de uma casa ou de um prédio, enfim, os dois, né? Então, primeiro erro, um pedreiro analfabeto não consegue erguer uma casa, né? Segundo erro, existem muito poucos pedreiros analfabetos. Pedreiros com pouco estudo, sim, a maioria deles. Não adianta alguém querer ficar bravo, ficar zangado, porque essa é a verdade. A grande maioria dos pedreiros tem pouco estudo, mas analfabeto é muito raro, muito poucos pedreiros são analfabetos, né? E a terceira é querer colocar o pedreiro contra o engenheiro. Não, os dois trabalham junto. O pedreiro precisa da orientação do engenheiro para levantar uma casa, e o engenheiro precisa do pedreiro para que essa obra seja levantada ou concluída, enfim. Então os dois são importantes, os dois precisam trabalhar junto, né? E pedreiro analfabeto, muito pouco, né? Se você conhece um pedreiro analfabeto, pode deixar aí nos comentários aí, né? Eu vou dizer a verdade, eu conheço muita gente, trabalhei com muita gente, e a maioria tem pouco estudo, mas analfabeto, gente, muito poucos.